a gente vai comentar um pouquinho a questão do PAC do que o governo Lula colocou aí, né? E que tem, num certo sentido, uma relação com esse problema aí, né, Zé? Com certeza, está muito ligada a essa discussão das privatizações aí em geral, né, e do setor elétrico em particular. Essa coisa está muito ligada porque, na verdade, eu sugiro aos companheiros que, tendo um tempo, os companheiros em geral que estão assistindo aqui esse programa, invistam um tempinho para ler, né, o projeto do novo PAC que foi divulgado agora no dia 11 de agosto, né, há poucos dias atrás. É um projeto bastante ambicioso, né, é bom a gente lembrar que ele rompe com uma postura né, que tem, do golpe para cá, ou seja, é uma postura de, ao invés de deixar a economia brasileira morrer à míngua, é tu ter uma política estatal ativa de retomada do crescimento. A gente não sabe o que vai acontecer, evidentemente, porque o PAC, por enquanto, é um projeto. Então, a gente não sabe se ele vai se viabilizar. Ele prevê um investimento de 1,7 trilhão. 1,7 trilhão, quase 2 trilhões de investimentos em obras, em tecnologia, em infraestrutura, em estradas, etc. Eu não sei se vocês recordam, quando foi lançado o primeiro PAC, em 2007, vocês provavelmente não recordam, que vocês eram muito jovens naquela época, que foi o primeiro PAC, depois teve um segundo no governo Dilma, né? Esse PAC de 2007, ele significou uma ruptura muito importante também, e eu diria que o êxito dos governos Lula, em termos de popularidade, está muito relacionado com aquele PAC, porque na época que ele foi lançado, em 2007, desde o período Geisel, desde o ditador Geisel, né, general Geisel, o Brasil não tinha um plano nacional de desenvolvimento, um plano nacional de investimentos, né? O último tinha sido na década de 70, no governo Geisel, o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, e que foi, inclusive, muito importante para o crescimento do Brasil. Então, o PAC significou essa ruptura, e esse novo PAC ele vem mais ousado ainda. No lançamento do programa, no dia 11, foi feito no Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro, eu assisti o lançamento, o Lula chegou a dizer o seguinte, no seu discurso: o governo Lula está começando hoje, né? Isso revela o nível de aposta que esse governo está fazendo nesse programa. Uma coisa importante que vocês já discutiram aqui nesse programa, a gente já discutiu, é que digamos, de certa forma, o Lula e o Brasil vem entrando numa rota de colisão com o imperialismo pelas suas posições, especialmente do ponto de vista internacional. É bom a gente lembrar que desenvolvimento em países subdesenvolvidos, né, países periféricos, especialmente membros dos BRICS, o desejo, a ambição de desenvolvimento entra em rota de colisão também com o imperialismo, porque, obviamente, que os norte-americanos, né, em face da crise mundial e da crise de hegemonia que eles estão sofrendo, eles não querem que países como o Brasil se desenvolvam, né? Não é à toa a guerra da Ucrânia, não é à toa a hostilidade dos Estados Unidos contra a China. Evidentemente que o Brasil está na fila também, né? Está na fila, não, ele já está sendo hostilizado, né? De certa forma, como a gente viu em alguns momentos ao longo desse primeiro semestre de 2023, né? Então, assim, só para fechar, para não ser muito longa a minha fala aqui, esse projeto é um projeto ambicioso, ele rompe com o que estava acontecendo no Brasil, do golpe para cá, ou seja, esse congelamento da economia brasileira, né? Ele implica em redução da taxa de juros, então tem todo um aspecto aí de confronto com o Banco Central chamado independente, ou seja, um Banco Central dos banqueiros, na verdade, né? Ele implica investimentos, olha para vocês observarem,
investimentos de 300 bilhões somente da Petrobras. Petrobras, que foi a empresa que no ano passado e retrasado, a empresa que mais pagou dividendos no mundo, né? Ou seja, todo o lucro da empresa estava indo para o bolso de um bando de picareta lá, que são os sócios minoritários, agora vai para o investimento produtivo, o que deve gerar empregos, deve gerar oportunidade, deve melhorar salários e tal. Tudo isso é muito desafiador e pode ser que o PAC, para concluir, pode ser que o PAC signifique uma virada de chave no governo Lula em termos de aumento da popularidade, por exemplo, né? Porque isso deve beneficiar setores do empresariado industrial, setores dos trabalhadores, classe média eventualmente vai se beneficiar com o aumento da renda e assim por diante. É um projeto que nós temos que prestar atenção, apesar das dificuldades, né, que ele certamente vai enfrentar, mas nós temos que ficar ligado porque pode ser um marco importante no Brasil. É isso aí. A gente observa aí com calma, né? Não ver o que vai acontecer e tudo mais, né? É uma tentativa do Lula, não necessariamente dizendo assim do ponto de vista do PCO. A gente concorda com a forma, como faz do tipo de investimento, mas a gente acha importante ver a forma como o Lula vai fazer para conseguir levar adiante um projeto como esse, né? Porque a gente vê que a dificuldade que o governo tem para se movimentar é muito grande, né? Mas isso que o Zé Álvaro falou é muito importante. O Lula precisa conseguir fazer coisas que aumentem aí, principalmente em meio à população, à classe trabalhadora, a popularidade dele, né? Porque o negócio está muito complicado, né? Mas enfim, só porque tem mais. Oi, pode falar. Só deixa eu fazer uma observação aqui, eu vou fazer uma transmissão por um portal aqui na sexta-feira, às 12 horas, sobre o PAC, o que ele significa, etc. É uma coisa mais longa, de 1 hora e 15. Se por acaso houver espaço na TV do partido, para a gente transmitir simultaneamente aí, é só a gente acertar isso do ponto de vista técnico, tá? Mas eu sei que vocês têm uma grade de programação bastante densa aí, né? Mas caso haja espaço, eu me coloco à disposição para negociar contigo isso aí. Beleza, não, vamos conversar sim, vou passar para o pessoal aqui da CATV para todo mundo poder acompanhar o debate. Bom, nós temos uma notícia aí, né?